Bom, galera, era isso que eu queria estar mostrando para vocês. Saga do Batman número 1 é o início das sagas, né? Eu sei que a partir daqui por diante a vida do Batman se complica cada vez mais e atendendo, né, ao grande fim que é o fim do Jason Todd. Bom, galera, queria desejar a vocês, a todos, uma ótima semana que vai se iniciar. Tudo de bom para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Bom, galera, tá aqui o primeiro quadrinho, do qual é o início, né? Infelizmente aqui um pouquinho danificado. Eu fiz até um vídeo quando eu comprei, né? Eu não tinha visto esse dano que foi feito, mas enfim, não estraga o principal, que é a leitura. Bom, primeira saga, né? HQ, final dos anos 80, organizada em ordem cronológica, graças a Deus, né? Saga do Batman. Bom, que é a primeira história, o qual o Batman vai enfrentar um sósia, do qual ele segue a história, o Justiceiro. Aqui é aquela história que eu li, né, do Dick e Jane, que vieram atrás de um pouco de rock and roll. E aparece o Batman, só que esse Batman, meu irmão, ele não tem dó e piedade não. Aqui o negócio dele é caveira. O cara mata mesmo sem dó e piedade. E aí o Bruce Wayne vai ter que resolver, o Batman vai ter que resolver esse caso, não quer quem é esse cara que resolveu agir por conta própria, né? E ele vai chegando a uma série de fatores, ele vai na casa da mãe dele, tentando descobrir esse fato. E no final das contas, ele vem contra o seu arqui-inimigo, né? E tendo feito isso, ele descobre quem ele é e resolve pegá-lo. Já na história seguinte, o Batman, primeiramente, ele tá tendo umas alucinações, achando que tá matando o Coringa, mas tá acertando seus colegas de trabalho, né? São policiais do Asilo Arkham. E ele foge. Cara, uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. É muito fácil descobrir quem é um Batman, cara. Sabe, bastar um pouquinho de 2 neurônios, dá pra sacar que o cara mais rico da cidade é o único que pode ter recurso para ser um vigilante que amedronta os criminosos. E, obviamente, e também como é fácil de localizar. Aí o cara que fugiu, né, o policial que fugiu da polícia, descobre, se meteu na mata e meio que por acaso descobre onde é que é a Batcaverna. Olha, tem prato cheio de tudo, né? Uniforme, carro. E aí nesse ponto ele descobre, tem que ir atrás do maluquinho que resolveu agir por conta própria. Mas, por sorte, o Batman, ele resolve antes de chegar nesse fato. E na história seguinte, cara, aqui vem uma coisa que meio que eu acho que foi fácil de resolver a questão da identidade da Mulher Gato e do Batman, né? Que afinal de contas, um conhece a identidade secreta do outro. Eles estão indo... esses caras, os homens felinos, estão atrás de uma arma, de um equipamento que mexe com a cabeça da pessoa. E aparece a Mulher Gato. Cara, a Mulher Gato, é o Alan Davis, é muito volumosa, né? Cheinha no sentido assim, né? Muito quadris e tudo mais. É aquela coisa, né? Das mulheres que a galera desenha, que óbvio, foge um pouco da realidade. Mas enfim, tirando isso, né? O Coringa descobre um cientista que vai fazer com que a mente da Mulher Gato seja deturpada a ponto dele esquecer do Batman. E com isso fazendo com que ele se torne alguém diferente. Tudo mais. E em sua continuidade você tem justamente a reviravolta, né, de que a Mulher Gato, ela não trabalha para o Coringa como ele queria que trabalhasse, mas no final das contas ele consegue ela consegue reverter a problema, como é que eu posso dizer a palavra? O transe do Coringa, e com isso fazer com que ela volte à sua vida de criminosa, né? Obviamente ela esquecendo que a identidade secreta do Batman é Bruce Wayne, e com isso
volta aquele joguinho entre, sabe, de gato e rato, ou melhor, morcego e gata. Cara, essa história também, uma história do espantalho, que ele cria uma fórmula que faz com que as pessoas percam medo em momentos de alta adrenalina. Com isso, elas meio que, sabe, não tenham medo da morte, né? E essa história é bastante interessante porque o Batman é infectado por essa fórmula, e com isso ele também passa a desafiar muito a morte. Só que uma coisa que o Quile fez com que o Batman não digamos assim, caísse nessa, não caísse na fórmula, é justamente algo que o amedronta. E olha só o que é o amedronta. Aqui jaz Jason Todd em 1964 a 1986, morto pelo espantalho. Se bem que não foi bem o espantalho que o matou, a gente sabe muito bem quem o matou, né? Mas é interessante saber que eles já estavam trabalhando no conceito da morte, né? Que era algo que estava para se aproximar, né? E é muito louco isso, cara, muito, muito louco. E aí a Batman Manual, que traz com que uma história aliás, traz duas histórias. A primeira do cara de barro, que ele tem um visual aqui tão diferente, que ele tá atrás de uma boneca, de uma Helena. Muito louco isso, cara. É uma história assim, mais ou menos, acho meio devagar. E uma outra história é outra também, acho meio fraquinha, a história do Coringa, ou do Pinguim. Cara, que visual, cara. Eu sou... Quem é da época lembra exatamente do seriado, vai se lembrar desse Pinguim, né? Aquele do seriado, ele lembra um pouco, cara. E é engraçado isso. E aqui o Pinguim ele tá se readmitindo para poder se casar novamente, só que ele vai atrás, ele tem que ter dinheiro, então ele vai cometer alguns crimes, né? Só que ele é pego pelo Batman e ele volta a ser preso, né? Só que o Batman, com medo dele vendo a situação dele, resolve dar uma forcinha e eles ainda continuam juntos. É engraçadinho. A história é engraçadinha, mas não tão muito legal. Mas é isso, gente. Primeiro volume da saga do Batman. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby, tudo bom? Galera, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um quadrinho que vai me ajudar a diminuir a minha pilha de leitura. É um quadrinho do qual eu estou só postergando a sua leitura, e eu acho que finalmente eu quis pô-lo em prática, que é nada mais nada menos que a saga do Batman número 1. Sim, vamos estar falando sobre isso hoje, só que antes de mais nada, primeiramente, eu queria convidar vocês a clicar no botão de curtir, se você curtiu o vídeo. Se você for novo ou nova, se inscreva. Fique sempre à vontade, olha, muito obrigado pela sua atenção, e bora nessa. Galera, antes de a gente começar a falar a respeito sobre o quadrinho específico, eu queria primeiramente fazer uma retratação. Eu acho importante falar sobre isso, porque eu acho que eu fui infeliz nas minhas palavras e, de um certo modo, eu exagerei. Acho que não faz sentido o que eu falei, porque, afinal de contas, não foi algo que condiz com a realidade. Justamente no vídeo do Guilherme Briggs e Scans, eu falo que todo mundo lê Scan e que quem não lê é hipócrita. Cara, eu acho que eu fui muito infeliz nas minhas palavras. Não podia, isso não é verdade. Nem todo mundo lê Scan. Aliás, tem pessoas que preferem evitar Scan, porque primeiramente estraga a leitura da pessoa que está lendo, estraga, e principalmente porque é uma contravenção, velho. É algo ilegal. Não que você vai ser preso por conta de você estar lendo um quadrinho que foi escaneado, coisa do tipo, mas que não é muito interessante você fazê-lo. Por quê? Você lê um quadrinho, ele meio que mata a sua vontade de continuar lendo aquela mídia física que você, né, comprou. Eu falo isso porque, por exemplo, na terceira série do Batman, tinha duas histórias do qual eu estava louco para ler. Eu meio que, quando eu li antes, quando chegou depois, foi publicado na mídia física, meio que não fez eu querer ler novamente pela mídia física. Então, gente, eu acho que não, como eu disse,
o scan, ele meio que mata a vontade da pessoa de querer ler. Então, assim, eu prefiro evitar. Então, nesse momento, eu peço desculpas pelo que eu falei. Eu acho que eu fui infeliz, mas eu reconheço meu erro e prometo não errar nas próximas vezes, tá bom? Então, desculpas dadas. Vamos voltar a falar sobre o quadrinho. Gente, vocês devem estar se perguntando, mas Carlos, esse quadrinho, agora tu vai falar sobre ele? Bom, o que acontece? Eu tenho 18 volumes desse quadrinho. 18. Desses 18, eu comecei a ler pelo número 4. 4, aí eu ia começar a ler o 5. Aí eu fui pegando, né? Número por número. Quando eu vi, eu estava com 18 números e que eu ainda não li tudo. Então o que vai acontecer? Eu vou começar a ler cada um deles e fazer um vídeo, porque isso estimula a diminuir essa pilha de leitura e com isso eu não tenho mais, sabe, diminuir essa quantidade. E uma coisa a ser dita, eu determinei para mim mesmo o quê? Eu não vou comprar mais nenhum quadrinho da saga do Batman até ler tudo que eu tenho. Então, olha aí, que forma ideal de você, primeiramente, diminuir um estímulo a terminar a sua pilha de leitura, né? Então, nada mais legal que ler tudo isso para depois você começar a ir atrás do número 19, o número 20 e por aí vai. E quem sabe até quando for na época de comprá-los, vai estar um preço muito bom. Quem sabe? Não é? Então é isso, gente. Então, tendo dito isso, vamos começar a falar a respeito sobre esse quadrinho. Cara, eu acho muito engraçado quando você vai ler algo da época, mas primeiro você tem que ter aquela cabeça, olha, isso é aquela mentalidade. Isso é daquela época, e não tem como você ter um texto que condiz com hoje em dia, porque, por exemplo, é engraçado. Eu acho que na primeira leitura que eu ri, sei lá, eu sou besta para ler isso aqui, dessas coisas. O cara tá dizendo assim: conheça Dick e Jane, um casal em ascensão social. Eles vieram a um lugar tão baixo esta noite, atrás de rock and roll. Que é um casal que, imagina um casal lá, classe média alta, tudo de boas. Um olha pro outro e fala assim: Rick, fala, Jay. Eu quero ir no ponto mais violento da cidade, atrás de rock and roll, sabe? É coisa da época, não é nada que a gente possa criticar com a visão de hoje, mas é engraçado. Eu, pelo menos, achei engraçado quando eu li isso. E a primeira história, a segunda, na verdade, traz menção a um ex-policial que resolve ser o Batman. Só que o Batman aqui, meu amigo, é um Batman à la justiceiro. Ele simplesmente acaba com os inimigos e o Batman tem que dar continuidade desse problema, né? Afinal de contas, não é o que o Batman condiz com o juramento que ele fez para si sobre proteger vidas e não usar nunca as armas, nem se for para defender a sua própria vida. E isso é uma característica do Batman levado a ferro e fogo, né? O parceiro aqui é o Jason Todd, né? Nosso querido defunto, que em breve, mais ou menos na 7ª edição, ele vira adulto, mas que por enquanto eu leio isso aqui, eu não achei ele tão pentelho como achei que ele seria. Porque eu li umas histórias que quando ele foi retratado, que o Jason Todd ele era um pouco mala, mas aqui eu até achei uma coisa até legal, né? Eu não sei por que eu vou matar o pobre coitado, mas né, quem sabe. Bom, e aí vem as outras histórias, então assim, eu vou melhor estar passando elas para a gente comentar sobre isso, tá bom? Então eu vou aqui dar só uma virada de câmera para a gente conversar a respeito.